Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa nécessaire. Ela é bem facinho de fazer, vai pouco material e além disso, aqui nós vamos aprender a fazer esse detalhe aqui da frente, transforma a nossa peça numa nécessaire super bonita e bem diferente. Bom, para fazer a minha nécessaire, eu tenho aqui no meu tecido principal, que eu vou usar aqui um jeans matelaçado, então ele já está acoplado e preso aqui no meu estruturador, então eu não vou usar estruturador, apenas ele. Eu tenho ele duas vezes no tamanho de 22 por 21. E eu fiz isso porque o matelaçado aqui ele tem uma direção. Então se você for usar algum tecido sem direção, você pode cortar ele apenas uma vez de 41 por 22. Aqui eu vou levar a máquina, levar a parte de baixo com a parte de baixo, direito com direito, e vou unir aqui essas peças com um pezinho de máquina. E a hora que eu abrir, ele vai estar a direção certa para os dois lados da minha nécessaire. No meu tecido de forro, então, como ele não tem direção, eu cortei apenas uma vez o tecido de 41 por 22. O meu zíper número 5, eu tô usando aqui uns 27 centímetros para ter uma sobra boa para cada lado e um cursor. Bom, basicamente esses são os materiais que nós vamos usar para fazer a nécessaire. E esse tamanho que eu passei aqui, essas medidas, são uma sugestão de tamanho. Você pode aumentar, diminuir, que também vai dar certo. Para esse visor que eu fiz aqui em formato de coração, eu vou usar aqui um forro, que ele tá um pouquinho maior, só que o meu coração, então aqui ele tá com 15 por 13. Eu tenho aqui o molde do meu coração, eu vou deixar esse arquivo na descrição, caso você queira fazer igual, mas pode usar qualquer coração, ou outra forma que quiser. Essa parte de dentro aqui, eu fiz usando retalhos e um hexágono. Aqui, ele tá maior, eu usei tiras mais largas, mas no que eu vou usar aqui é esse. Esse painel aqui eu fiz com um hexágono de 5 centímetros de raio, de diâmetro, na verdade, 5 centímetros de diâmetro, e com tiras de 2 centímetros. Eu vou deixar aqui no card como é que eu fiz, mostrando como é que eu fiz, e também com a técnica do Crazy, se você quiser fazer de forma diferente. Esse aqui eu fiz de forma padronizada, e usei apenas uma entretela bem fininha para poder prender tudo isso. Ele aqui tá com um pouquinho maior que o meu coração, mas vai dar certinho. Bom, como eu disse, eu vou começar então unindo as minhas partes principais e eu vou colocar elas direito com o direito. A estampa do meu tecido, os dois estão na mesma direção, então eu vou colocar assim e vou passar um pezinho de máquina aqui na parte de baixo da minha estampa para unir as duas pela parte de baixo. Bom, aqui já tá costurado e eu vou primeiro escolher uma parte que vai ser a minha parte da frente para eu posicionar o meu coração, o meu painel. Então eu vou vir aqui no meu tecido de forro de 13 por 15, que é um pouquinho maior que o tamanho do meu coração, e vou posicionar o molde do meu coração bem aqui no meio onde eu quero que ele fique. Eu até dobrei meu coração no meio aqui e eu vou dobrar ao meio o tecido, mas isso aqui é só para garantir que eu vou centralizar ele depois ali na minha peça. Vim com o meu coração aqui, centralizo ele pela linha e pela dobra aqui, ó, tô centralizando. Eu vou fazer a marcação dele aqui. Pronto, já marquei meu coração aqui pelo lado do avesso. Essa parte aqui, de colocar esse visor, ela é opcional. Não é bem um visor, né? De colocar esse detalhe do coração, ela é opcional. Você pode fazer a nécessaire sem ele. E também você pode usar essa técnica para fazer em outras nécessaire, ou bolsa, carteira. É apenas uma sugestão do que pode ser feito. Então eu vou vir aqui, ó, no meu corpo principal, no meu tecido principal. Eu vou escolher um dos lados, essa parte aqui, que vai ser a parte da frente. E eu vou marcar o meio dela. Fiz aqui a minha marcação com o giz do meio
e eu vou centralizar o meu coração. Aqui onde você vai posicionar é opcional, você põe na altura que você quiser. Eu vou deixar aqui uns 3 dedos da parte de baixo da minha costura por causa da caixinha de leite. E eu também não posso colocar ela aqui muito em cima por causa do meu zíper, mas eu vou colocar aqui, ó, 3 dedinhos da parte de baixo para cima. Ó, aqui, ó, 4 centímetros. E agora eu vou alfinetar essa peça aqui, lembrando que eu coloquei a estampa do meu forro virada para a estampa do meu tecido principal aqui, direito com o direito. Bom, tá preso, tá alfinetado, e eu vou levar na máquina e eu vou passar uma costura em cima dessa linha do coração. Pronto, costurei em volta, em cima da linha, em cima dessa marcação do coração. E o que eu vou fazer é abrir agora, mas eu vou abrir e cortar todo o excesso de dentro, só que eu não vou cortar tão perto da minha costura aqui do coração. Eu vou cortar ela com um dedo de distância, 1 centímetro, e não ficar tão perto. Quando eu falo cortar, é cortar mesmo, ó, cortar os dois juntos, tanto o forro quanto o meu tecido principal aqui. Ó, aqui ó, já abri em volta, tá vendo que não tá tão perto da costura, tem uma distância ainda aqui da costura. E nessa distância até a costura, eu vou fazer piques em toda a volta. Então eu vou vindo fazendo essas entradinhas com a tesoura, daqui até chegar bem perto da costura, mas cuidado para não cortar a costura. Eu vou fazer isso em toda a volta do coração. Se você quiser fazer também com a tesoura de picote, você pode fazer. Só que nessas entradinhas aqui, ó, tanto aqui no biquinho do coração, quanto na parte de baixo aqui, eu acho melhor fazer direto com a tesoura. Bom, agora já fiz aqui todos os meus piques em volta. Isso aqui vai garantir que a gente consiga desvirar melhor aqui o nosso coração, principalmente em curvas, assim, porque a costura abre, ó. Não fica aquele excesso de tecido e a gente consegue desvirar melhor, a peça vai encaixar melhor. Então, aqui eu vou pegar essa minha parte do forro e pelo buraco eu vou passar lá pro outro lado, lá pra parte de trás. Assim. Eu vou levar no ferro aqui pra acertar certinho aqui essa parte, pra ela ficar bem bonitinha aqui na minha dobra aqui, o meu tecido aqui pra trás. Então, a hora que eu vier puxar aqui pra trás, meu tecido ele tem que estar bem alinhado, bem certinho, pra ele não ficar aparecendo pro lado da frente. Bom, agora eu já passei no ferro, joguei tudo aqui lá pra trás, ó. Vai ficar assim o meu coração, ele tá aberto. E aqui na parte de trás, então, eu vou vir com meus retalhos aqui, ó, com essa minha técnica, e vou posicionar ele na parte de trás. Aqui é opcional da forma que você vai posicionar, né? Eu vou posicionar ele meio de ladinho assim. E ele tem que estar bem certinho para não aparecer nenhuma parte sem o tecido do fundo, né? Então não pode ficar um buraco aqui aparecendo a manta ou sem nada. Eu vou posicionar ele aqui, vou pôr até ele mais assim. E aí eu vou alfinetar o coração certinho nele. Bom, eu alfinetei aqui meu coração. Se você quiser, antes de costurar, passar um alinhavo ao invés de só alfinetar, pode ser também, vai te dar mais segurança na hora de prender. Mas aqui agora eu vou passar rebatendo um pesponto em volta de todo o coração, bem pertinho aqui da bordinha. Eu vou prender, então, esse tecido, o meu tecido de forro que eu virei e a minha peça aqui atrás.
Então, quando eu for costurar, eu vou dando uma puxadinha aqui nesse forro para ele não querer voltar para frente e ficar aparecendo. Bom, eu já fui na máquina, já prendi aqui, dando a volta no meu coração, apenas rebatendo. E aqui, ó, então tá tudo preso aqui pela parte de trás. E pela parte de trás mesmo, eu vou vir e vou refilar todo esse excesso que sobrou aqui, ó. Esse excesso, vou vir cortando tudo, não tão perto, deixando também uma margenzinha aqui de segurança. Ó, tá refilado aqui, todo o meu coração aqui em volta. E a gente faz isso só para não ficar aquela camada grossa sobrando aqui. É só por isso. Então já está aplicado o meu coração e agora nós podemos montar a necessaire. E é muito fácil montar ela. Eu vou vir com o meu zíper aqui e eu vou posicionar ele direito com direito. Então os dentinhos dele eu vou posicionar aqui para baixo, virado na minha ponta, na minha parte superior da necessaire. Eu vou vir dentinho com a estampa, virei, posicionei. E aqui eu vou tomar um cuidado de deixar uma sobra de zíper para cada lado. Não precisa centralizar, mas se você quiser também é uma opção. Vou até fazer centralizado aqui, porque aí eu consigo abrir e fazer na outra parte igual. Então vou centralizar meu zíper aqui, ó, fazer o pique dos dois lados do zíper. E vou fazer também nas minhas duas pontas aqui. Então vou vir com o meu zíper de um lado, posicionar ele aqui, centro com centro, pique com pique, dentinho virado para baixo pro tecido principal. E aqui eu vou estabilizar passando uma costurinha de segurança bem na beiradinha do zíper. Já prendi essa parte aqui, nessa minha parte de baixo, eu vou vir destacar o meu zíper e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então eu vou vir aqui, ó, dentinho virado para baixo da minha estampa, centralizar ele aqui no pique. E eu vou passar, então, uma costurinha de segurança prendendo o meu zíper. Bom, então aqui, ó, meu zíper tá preso dos dois lados, só na parte principal. Eu vou vir, então, com o meu forro. E o meu forro, ele está numa peça única. Eu não fiz ele separado, igual eu fiz aqui. Então eu vou vir com ele aqui e vou posicionar ele direito com o direito da minha estampa, ó. Direito, direito, viro um pro outro e posiciono aqui numa lateral primeiro, né? Vou começar por essa aqui. Eu vou centralizar ele bem bonitinho aqui e vou passar um pezinho de máquina ou um pezinho de zíper e vou prender esse forro junto com o meu zíper e o meu tecido. Já prendi desse lado, vou vir para minha outra ponta e vou fazer a mesma coisa, direito com o direito, vou alinhar e centralizar ele com aqui a minha parte principal e vou então passar um pezinho de máquina ou de zíper e prender tanto o forro com o zíper e o tecido principal. Então aqui está preso dos dois lados o meu zíper e eu vou então desvirar aqui pela lateral onde não está fechado. Eu vou desvirar aqui. É bom se você quiser passar no ferro para assentar bonitinho aqui essa parte de trás do forro também. E depois você vai levar na máquina e vai passar rebatendo tanto esse lado quanto esse lado bem perto do zíper para prender o tecido principal e o forro. Bom, então já rebati dos dois lados, está dessa forma. E então, antes de eu
continuar aqui, eu vou pegar e vou prender a minha etiqueta. Você pode fazer isso antes também. Eu vou posicionar ela aqui na frente e vou prender apenas no meu tecido da frente, tá? Não vou prender no forro junto, só aqui. Bom, eu já prendi a minha etiqueta, aqui ó, o forro não está preso nela também, então está preso só na parte da frente. E agora, então, eu vou pegar e vou virar pelo lado direito mesmo, vou fechar ela como se eu estivesse fechando a necessaire mesmo, e vou passar o meu cursor. Então eu vou alinhar ela bonitinha aqui, as laterais, ó, alinhada, eu vou prender aqui com o alfinete só para ter certeza que ela está alinhada. E eu vou passar o meu cursor, e o cursor a gente passa da direita para a esquerda, porque quando estiver fechado ele vai fechar para cá. Eu passo meu cursor uma vez, tiro, e eu passo de novo, e aí eu deixo ele aqui no meio, para ela ficar fechada e retinho, o zíper ficar retinho, pra gente ter certeza onde a gente vai costurar depois. Bom, já passei o zíper, ela está assim, e eu vou desvirar de novo para o avesso, pelas minhas laterais que estão ainda abertas. Aqui o meu zíper eu vou deixar ele maior assim para ele ter um caimento e eu vou fazer um acabamento bem bonitinho nele. Eu apenas vou selar as pontas dele com o isqueiro para ele não ficar desfiando. Bom, então a minha peça tá assim, o forro tá aqui e a minha parte principal com a manta, o estruturador, tá desse lado. E eu vou fazer a marcação das minhas caixinhas de leite. Então aqui, ó, como já a minha peça ela tem essa costura, ela fica mais fácil de ver que ela está dobrada bem no meio. Se você for fazendo uma peça única, tenha certeza que, ó, centralize pela costura do zíper, pelo zíper aqui, essa parte de baixo, que é onde nós vamos marcar a caixinha de leite. Vou vir aqui com a minha canetinha fantasminha. Na verdade, aqui como você tá no forro, não precisa ser com a caneta fantasminha, mas é melhor que caso você esteja usando um tecido claro para não aparecer. Eu vou fazer uma marcação de caixinha de leite de 3 por 3. Então, vai ser 3 aqui da minha lateral e 3 aqui na parte de baixo, a partir da minha costura. Então, se você não tiver feito essa costura, a partir da dobra do tecido. Como o meu tem costura, eu tenho que marcar a minha caixinha de leite a partir da costura. Agora eu vou cortar com as duas partes juntas, assim, ó, bem dobradinhas, bem certinho, eu vou cortar bem em cima da minha marcação. A mesma caixinha de leite que eu fiz aqui na minha parte principal, eu vou fazer no forro. Então, como o meu forro ele está inteiro, eu vou fazer da forma que eu tinha dito. Eu vou centralizar ele bonitinho aqui, ó, mantendo o meu zíper alinhado. E eu vou prender ele aqui com um alfinete para eu ter certeza que ele está bem certinho, tanto na hora de riscar quanto na hora de cortar. E eu vou marcar minha caixinha de leite aqui, como não tem costura, 3 a partir da dobra e 3 a partir da lateral. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou cortar. Bom, estamos assim com a caixinha de leite e antes de eu terminar e fechar, eu vou vir aqui no meu zíper e vou, tá vendo aqui pelo lado certo dele? Essa aqui é a parte de cima dos dentinhos. Então eu vou jogar aqui, ó, ele pra baixo e vou dobrar ele como se eu estivesse dobrando o zíper assim. Se você quiser fazer isso pelo lado direito também, dá pra fazer, só que aí tem que tomar cuidado com o forro, né? Mas eu vou fazer pelo lado direito. Desvirei aqui de volta. E aqui, ó, eu vou dobrar ele zíper com os dentinhos pra ele ficar bem retinho, ó. Alinhado a parte de baixo do zíper. Vou até pôr um alfinete aqui pra prender.
E eu vou levar na máquina, e nesse sentido mesmo que tá o alfinete, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, bem pequenininha, bem rente ao zíper, para segurar ele fechadinho aqui. E eu vou fazer isso para os dois lados. Bom, já passei a minha costura aqui, prendi, ó, bem pequenininha, que nem dá pra ver direito, só uma entradinha assim, até só no zíper mesmo, tá? Essa parte, claro, você pode fazer ela antes de ter que desvirar e cortar as caixinhas de leite, pra não ficar um vira e desvira. E eu vou voltar agora pro meu lado do avesso. Esse jeans tá desfiando tudo, né? Então, assim, com a minha necessaire aberta, forro para um lado, tecido principal para o outro, eu vou vir e vou passar um pezinho de máquina fechando a lateral do meu forro. Chego perto do zíper, mas não passo por cima do zíper. Pulo, começo do outro lado e passo o pezinho de máquina fechando até aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, eu venho, costuro, chego aqui perto do meu zíper, dou meu retrocesso, paro a costura, começo do outro lado no forro, dou meu retrocesso e começo. E aqui numa das laterais do forro, eu vou deixar uma abertura bem aqui no meio, para a gente poder desvirar depois a necessaire. Então eu costurei já minhas laterais, e aqui, em uma das partes do forro, eu deixei abertura para a gente poder desvirar. Então antes da gente desvirar, nós vamos fechar as nossas caixinhas de leite. Então eu venho aqui, ó, eu abro ela, a caixinha de leite assim, para dar a profundidade da minha peça. E eu vou juntar costura com a costura, centralizar aqui a minha caixinha de leite. Eu gosto de fazer ela, ó, você abre a costura aqui, tá vendo? Na lateral e aqui na parte de baixo, deixa abertinha. E você fecha aqui, ó, a gente vai fechar com um pezinho de máquina. E eu vou fazer isso tanto para minha parte principal e quanto do meu forro. Então eu vou vir aqui, ó, no forro, abrir a caixinha de leite, acertar bem bonitinho aqui para que ela fique retinha. Eu abro a costura da minha lateral e passo fechando aqui com um pezinho de máquina. Então eu fechei minhas caixinhas de leite, tanto daqui da parte principal quanto do meu forro. Então, antes de desvirar, eu vou fazer aqui, eu vou pegar a minha parte principal, a caixinha de leite aqui da parte principal e a do forro do mesmo lado, e vou vir com, ó, vou vir com o forro aqui em direção a ela, passando por cima do zíper mesmo aqui. E eu vou centralizar a caixinha de leite dos dois e vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha aqui para prender isso junto. E isso vai fazer que o meu forro ele não fique um forro solto da necessaire. Então, quando você pegar alguma coisa, ou colocar alguma coisa lá dentro e for tirar a mão assim, o forro não vem junto, ele vai ficar preso lá no fundo. Eu vou fazer isso para esse lado, depois eu vou vir com o forro do outro lado e vou prender aqui na outra caixinha de leite. Pronto, então está assim a minha peça. Parece uma bolinha, parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. E eu vou achar aqui, ó, pela lateral, a abertura que eu deixei no forro para desvirar e vou desvirar por aqui. Parece que está tudo errado, que não vai virar, mas vai virar. Pode pôr fé nisso e vamos desvirar a nossa peça. Bom, olha a nossa necessaire desvirada. Então aqui, antes de eu acertar ela no ferro, tudo, eu vou pegar aqui a parte de dentro, onde eu deixei o meu forro aqui aberto para desvirar. Vou vir aqui, vou fazer uma dobrinha bem bonitinha nele aqui. E vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha dele, aqui para fechar essa abertura. Bom, fechei aqui, agora é só desvirar. Jogar o forro aqui para dentro e passar no ferro para deixar tudo bem acertadinho e bonitinho. Bom, já passei no ferro e aqui está a nossa necessaire pronta. O acabamento do zíper, que fica bem bonitinho. Aqui, ó, ele vai encaixar bem certinho, não vai ficar aquele zíper torto, tudo engruvinhado quando a gente costura por cima. Meu forro é uma necessaire que ficou bem espaçosa, bem grande. E ela é bem facinho de fazer. Além disso, o detalhe que a gente fez aqui na frente transformou ela de uma necessaire simples para uma necessaire muito bonita.
Espero que vocês tenham gostado de fazer. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e compartilhar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas.